17 de dezembro, nossa última aula dia 17 de dezembro, nossa última aula do ano, né? Eu estou alegre aqui porque eu estou com vocês, mas a gente já fica com o coração um pouco apertado, porque já é meio que despedida, porque alguns vão para outros colégios, né? Outros podem se mudar de cidade, e alguns vão ficar com a gente, né? Eu vou torcer que eu pegue vocês próximo ano também, né? No sétimo. Espero. Bom, então vamos começar, né, gente? Não é porque é o último dia que a gente não vai estudar. Vamos estudar. Só uma pergunta: alguém aqui ainda não conseguiu fazer a minha prova? Que como hoje é o último dia, a gente teria que fazer hoje com quem ainda não fez, tá certo? Depois da aula a gente combina, tá? Então se alguém não fez, me procura no privado, tá bom? Que aí eu mando o link para fazer hoje, porque hoje eu já envio, hoje à noite, eu fecho as notas, as médias todas e já mando para a secretaria. E depois que manda, né, aí é mais difícil recuperar, mas dá tempo hoje ainda, tá bom? Muito bem. Então, não esqueçam de me procurar depois. Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, hoje eu trouxe uma historinha bem legal, bem simples. Vocês vão achar super fácil. Depois dessa prova que a gente fez, vocês vão achar essa história mais fácil ainda, porque, por coincidência, todos os assuntos que nós estudamos na prova, que eram 9 assuntos, né? Todos eles aparecem aqui, em todas as falas. É engraçado isso, né? Porque eu escolhi essa história aleatoriamente. Eu saí catando, disse, vou pegar uma história bem legal para a gente praticar hoje. E para você ver como a língua inglesa ela é interessante, porque quando você estuda um assunto para valer, né? Eu vou estudar porque eu quero aprender a falar, a montar minhas frases. Você começa a observar que elas aparecem, né? Elas se repetem sempre nas falas. Isso seja nos filmes, sejam nas séries, sejam nos livros mesmo, né? Nos textos, no Enem, enfim. Bom, então hoje eu vou começar dando algumas dicas para vocês. Quando vocês forem para o Enem, porque um dia o Enem vai chegar para vocês, né? Uma prova de inglês vai chegar para vocês. E ela vai ser importante para a profissão de vocês. Primeira coisa, primeira dica: não vão para o espanhol. Professor, o que é isso? O senhor está derrubando os professores de espanhol? Não, eu adoro os professores de espanhol. Tanto que eu comprei um dicionário de espanhol, estou começando a tentar aprender espanhol. Não é uma língua fácil. Apesar dela ter muitas palavras parecidas com o inglês, com o português, desculpa, né? Ela tem muita pegadinha, muitas palavras que são iguais ao português têm significado completamente diferente às vezes, né? Então ela é uma língua muito perigosa, assim, de você se confundir, né? Falar uma coisa trocada. O que é que eu quero dizer? Porque muitos dos meus alunos, acontece isso, estuda inglês a vida toda, quando chega lá na hora do Enem, do vestibular, se apavora e na inscrição opta por fazer a prova em espanhol, porque você tem duas opções, né? Você pode escolher fazer ou inglês ou espanhol. Aí a galera na última hora se apavora, se inscreve, coloca espanhol. Ah, é mais fácil, eu vou fazer espanhol. Aí o que é que acontece? Quando chega no dia da prova, o texto você até consegue entender Bom algumas coisas. dia. Bom dia, bom dia. Gente, o meu volume, como é que tá para todo mundo? Tá baixo para todo mundo aí, tá? Não, tá normal. Galerinha, quem estiver me escutando baixo, por favor, tenta sair e entrar de novo. Geralmente melhora quando volta. Tenta Eu vou fazer isso, tentar. por favor, tá? Então, a galera que vai fazer quando for fazer o Enem, não cuidado para não cair nessa tentação de querer ir para o espanhol. A não ser que você estude o espanhol. Se você já vem estudando o espanhol, aí não, tudo bem. Pode ir para o espanhol tranquilo que você vai se dar bem. Mas se você não estuda e vai só arriscando porque as palavras são parecidas, não vá não. Porque muitos alunos meus já fizeram isso e falaram para mim, professor, me arrependi. Na hora da prova a gente não entende nada, porque as palavras que a gente acha que quer dizer uma coisa quer dizer outra, né? Melhorou? Aí, beleza. Esse Meet é assim, quando a gente sai e entra de novo, ele atualiza alguma configuração, não sei. Toda a vida é assim. Que bom. Bom, então vamos lá. Eu vou precisar da ajuda de vocês aqui para entender essa historinha. Minha primeira dica eu já dei, né? Não optem por espanhol, a não ser que vocês estudem o espanhol para o Enem, para o vestibular. Se estudar, tudo bem, pode ir tranquilo. Mas
segunda dica. Quando vocês pegarem um texto do Enem, esses textos do Enem, a prova de inglês em si, que a gente chama de caderno, né? Caderno da prova, ela é toda em inglês, 100% em inglês. As perguntas, as opções de resposta, os enunciados, tudo, tudo, né? Então, por isso que é tão importante a gente começar a estudar inglês sério de agora, para quando vocês chegarem lá, vocês já vão estar com essas palavras todas na cabeça, não vão precisar estudar de última hora, em cima da hora, né? Já vai ser natural. Bom, então a segunda dica é: olha para a imagem. Todo texto de Enem traz uma figura, uma imagem, uma pintura, uma gravura. Olha para essa gravura. Você começa a ler a gravura, o que é que ela está dizendo, né? Por exemplo, vamos praticar um pouco essa técnica aqui. O que é que essa imagem diz para a gente, assim? O que é que eu posso tirar de informação só da imagem? Olha só para a imagem. Quem é que está nessa imagem? O que é que está nessa imagem? Diz aí para mim, por favor. Uma menina segurando um caderno. Né? Uma menina segurando um caderno, né? Dá para a gente deduzir que ela, se ela é uma pessoa extrovertida, tímida, se ela está tendo coragem, se ela está assustada, dá para a gente. Claro que a gente nunca vai ter certeza, né? Mas assim, dá para a gente arriscar numa emoção dessa ou num comportamento dela? O que é que vocês diriam sobre ela? Sem medo de errar. Ela parece tímida, né, Evelyn? E tá com vergonha. Parece que ela está encabulada, está com vergonha, né, Luiz? Exatamente. Então, olha o tanto de informação que dá para a gente tirar. Se ela está com um caderno, ela pode talvez estar em que lugar? Uma suposição. Na Hã? escola? Escola. Pode ser que ela esteja na escola, né? Sim. Então, olha o tanto de informação que a gente já conseguiu meio que prever, né? Por que que é importante isso? Porque a imagem dá para a gente muita pista do que eles vão falar no texto. E as palavras que a gente não conseguir traduzir no texto, porque lá no Enem não vai poder usar dicionário, né? Vocês vão ter as palavras aqui na cabeça, tudo já aprendida, né? Vai ajudar vocês a identificar uma ou outra, porque vocês já vão saber mais ou menos do que é que o texto está falando. Terceira etapa, olhar para o título. Muita gente não dá importância para os títulos nos textos, seja em português, seja em espanhol, seja em inglês, qualquer língua que a gente estude. E o título, gente, ele não está ali só para dar o nome ao texto, não. O título tem uma função, né? O título é usar 3 ou 4 palavras no máximo para resumir o seu texto. Se você está escrevendo uma redação de português, quando você for criar o seu título, você tem que saber que você vai usar 3, 4 palavras para dar um resumão do que é a sua redação, do que é que você vai falar. Então, essas 3 ou 4 palavras que fazem o título, elas têm que ser muito bem escolhidas para ela ser direta ao ponto, né? Não dizer uma coisa que não tem nada a ver com o que está dentro do texto, tá certo? Então, quando você olha para o título, ele diz assim, ó, aí é aí que nós vamos lembrar alguns assuntos que a gente viu nas provas, né? Que é legal, que você vai ver que realmente a gente fez a prova não só para tirar uma nota, mas a gente fez para aprender. E aquele que você aprendeu, você vai usar no dia a dia, em qualquer texto, em qualquer fala que você fale com o americano, com o inglês, enfim. Não é perdido, é acumulativo, né? Vai juntando. Então vamos lá. Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Ó. Então aqui nós temos assim: The Art Homework. Deixa eu ver se saiu o áudio para vocês aí. The art homework. Vocês ouviram? Sim. Sim. Muito bem, ótimo. Bom, a Heloísa já meio que analisou o título ali, vamos ver o que é que ela disse, né? A arte, dever de casa. Quase, Heloísa, mas foi bom, viu? Foi quase. Vamos aqui, vamos por parte. Eu vou ajudar vocês, ó. O que é que significa o THE, o D ou D, né? Que ele tem duas pronúncias, D ou D. Quem pode me dizer? O que é que significa essa palavrinha? D. A. A pode ser. Ela significa 4 coisas, né? Pode ser o, os, a, as, né? Muito bem. No caso aí, a, como a colega falou. A próxima palavra, lembra alguma palavra em português? Arte. Lembra arte, né? E é exatamente isso. Art. Muito bem. A terceira palavra, se você quebrar ela em duas,
ela tem duas palavras completamente diferentes, que home significa o quê? Quem sabe? Só home. Trabalho. Casa. Trabalho é a próxima, work, é a segunda, é trabalho. E home significa casa ou lar, né? Exatamente. Mas essa palavra aí, ela está colada, então ela nem significa casa e nem significa trabalho, que é uma terceira palavra. Eles juntam duas e criam a terceira, né? Homework significa trabalho de casa, ou seja, isso, Heloíse, trabalho de casa no sentido de tarefa, atividade de casa, né? Escolar, tá bom? Muito bem. Então, the art homework seria o dever de casa de quê? De artes. De arte. E aqui é interessante porque, apesar de arte não ser um adjetivo, né, isoladamente, no inglês a gramática diz que quando você tem duas coisas, ou seja, essas coisas nós chamamos de substantivos, né, coisas gerais, tipo arte, dever de casa. Quando você tem duas coisas da mesma categoria, ou seja, dois substantivos juntos, o primeiro deles, ele meio que vai se comportar como se fosse um adjetivo, que é um dos assuntos que a gente viu na prova também, né? O adjetivo é a qualidade, é o que você diz da próxima palavra, né? Se é grande, pequeno, bonito, feio, enfim, tá? Muito bem. Então, o dever de casa de arte. Muito bem. Vamos repetir comigo, gente? Porque é importante quando a gente estuda inglês não trabalhar só a tradução, só a gramática. Não. Trabalhar as quatro habilidades, que é fala, ouvido, entender, né? Compreensão, escrita e leitura, né? Então, vamos praticar agora um pouco a fala. The art homework. Podem repetir? De arte. Homework. Isso, os outros comigo, ó. The art homework. Vamos lá, quem mais? Coragem, coragem. Quero ver vocês tudo nos Estados De Unidos. arte. Homework. Muito bem, passeando, viajando, falando inglês bonito, né? Ou na Inglaterra, ou em qualquer lugar aí que vocês quiserem ir. Excelente, vamos em frente. Lily and Zari are in Oscar's art class. Ouvir mais uma vez. Lily and Zari are in Oscar's art class. Mais um, agora em câmera lenta. Lily and Zari are in Oscar's art class. Muito bem. Aqui nós temos dois personagens. Quer dizer, três personagens. Vocês conseguem identificar quem são as três pessoas, os três nomes de pessoas aí? Gente. Lily. Lily, Zari e Oscar. Zari e Oscar. Muito bem. Aí ele começa assim, ó. Lily and Zari. Alguém sabe o que é que significa and? Alguém já viu? Isso. Quem falou? Maria Kathleen. Maria Kevlin, muito bem. Exatamente, é o I, né? Lily e Zari. Agora aqui, ó. Are. Alguém reconhece essa palavra? É uma palavra muito importante, gente. É um verbo. É o verbo mais importante do inglês. Ele tem três formas. Ele tem a forma de are. Opa, chegou alguém. Ele tem a forma de are, de is e de am. O are quer dizer são ou estão. O is quer dizer o singular, né? É ou está. E o am também é singular, mas é sempre para eu. Sou ou estou, tá? Então tentem aprender essas três palavrinhas porque é o verbo mais importante da língua inglesa. Nós chamamos de verbo to be, mas é só isso, é só essas três. São, estão, é ou está, ou sou ou estou, tá? Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Lily and Zari are... que seria aqui agora? Da e Zari estão em... Uau! Perfeito. Vocês já aprenderam para a prova, né, que o in é em, no sentido de dentro, né? Muito bem. Aí aqui, gente, esse final de frase é outro assunto que nós estudamos para a prova, que nós chamamos de caso possessivo ou caso genitivo. Lembra? Que é aquela regrinha quando vem primeiro o dono, o possuidor, aí depois vem o apóstrofe S, e depois a coisa possuída, ou seja, a coisa que esse dono possui, né?
Então aqui nós temos o dono, ó, que é Oscar, mais o apóstrofo S depois do dono, e depois a coisa que ele possui, que é art class. Art class seria aula de arte, tá? Cuidado com a palavra class, porque não é do jeito que a gente usa no Brasil. Class, eu digo, vou para minha classe, né? Dá a entender que é a nossa sala de aula, o prédio, né? Mas não, class para eles tem mais a ver com aula do que com a sala, tá bom? Então, Lily and Zari are in Oscar's art class. Então, quando você tiver esse caso genitivo, aqui, ó, o dono, mais o apóstrofe S, mais a coisa que ele possui, a minha sugestão é traduzir só esse pedacinho de trás para frente, porque faz mais sentido para nós brasileiros, ó. A aula de arte do, ou de, né, Oscar, tá? Então, Lily e Zari estão na aula de arte do Oscar. Tudo bem, então elas estão na aula de arte do professor Oscar, tá? Vamos seguir em frente. Lily, can I see your homework? Vamos ouvir de novo, ver se alguém identifica alguma coisa que ele fala. Quero ver. Lily, can I see your homework? Mais uma vez. Lily, can I see your homework? Muito bem. Agora o desafio é maior, é só treinando o ouvido, né? A audição, que é outra habilidade importante de praticar. Não é só falar, né, gente? A gente tem que entender o que eles vão responder pra gente, né? A gente chega nos Estados Unidos, aí, onde é que eu compro o ingresso pro teatro, né? Pra Broadway. Aí ele vai falar. Blá, blá, blá. Se você não entende, não adianta você falar inglês se você não sabe o que eles estão falando de volta, né? Então é uma via de mão dupla. Então vamos lá, mais uma vez. Lily, can I see your homework? Alguém entendeu alguma palavra do que ele disse? Pode arriscar, pode chutar, e não tem problema não. Vamos ver se vocês entenderam alguma coisa. Lili, posso ver seu trabalho de casa? Uau! Exatamente isso, né? Deixa eu mostrar. Lily, can I see your homework? O verbo can, né, é o verbo poder. Aí a gente conjuga da melhor forma. No caso, como a próxima palavra é eu, né? Então seria eu posso. O verbo see é o verbo ver, né? See. Can I see? Eu posso ver. O your tem a ver com você, que é o you, né? Que é o possessivo do you. Então, para você, nós usamos seu ou sua, né? Então, can I see your homework? Eu posso ver o seu dever de casa, a sua tarefa. Isso o professor perguntando para ela, né? Para Lily. Vamos ver o que ela responde. I don't want to show it to you. Vamos ouvir de novo. Vocês têm que me dizer qual dessas três opções ela falou, tá? Para completar. I don't want to show it to you. Mais uma vez. I don't want to show it to you. Qual a opção? Which option? Dá para saber ou não deu para pegar ainda? Toco de novo. Do I play again? I don't want to show it to you. I don't want to show it to you. Deu para pegar? A última? A última, vamos ver, né? Não. Chegou perto. Chegou perto. A do meio, vamos ver. Yes. Olha o que ela fala. I don't want to show it to you. Isso. Agora vamos analisar, né? O que seria esse don't, gente? Ele serve para quê, esse don't? Não. Exatamente, ele é como se fosse o nosso não no português, né? Para negar no presente, né? Porque ele está aí com o do é presente, do mais not, don't, né? Isso. O verbo want, alguém sabe o que significa ou não? O verbo want, Mostrar? isso, Penélope, é o verbo querer, né? Então ela está dizendo assim, ó, I don't want, eu não quero. Agora tem outro verbo novo, que é to show. O que é to show? Para. Não, meu gesto atrapalhou, né? Por exemplo, ó, to show. Hã? Mostrar. Mostrar, Heloísa, exatamente. Ah, professor, e, por exemplo, o show dos cantores, Gustavo Lima, é um show, né? É a mesma palavra? Eles estão fazendo uma mostra da música deles, eles estão mostrando, exibindo alguma coisa, né? É um show, tá bom? Então o verbo mostrar é show, to show. Alguém quer perguntar? Eu vi uma mãozinha levantando aí.
Nossa, porque eu fui desligar o microfone, ela apertei. Acontece, é bem pertinho, né? Normal. Bom, então, I don't want to show it. O que é o it, gente? Foi assunto da nossa prova também. Ah, eu tô lendo a mensagem da Evelyn aqui. Obrigado pelo meu aniversário. Na verdade, é hoje, tá? É dia 17. Muito obrigado aí pelo, pelos Tá bem. parabéns, Evelyn. Obrigado, Luiz. Obrigado, viu? Estou completando quarentinha, né? Tô ficando coroa. 40 anos. Obrigado, Penela. Obrigado, galera. Vocês são top. Que bom que eu tô aqui no meu aniversário com vocês, né? Que privilégio de curtir meu aniversário com vocês hoje. Coincidência boa. Não tem problema não, oxente. O importante é que estamos aqui. É hoje, né? É melhor acertar antes do que acertar depois que passou, né? Ou seja, melhor errar antes do que depois. Então tá tudo certo. De boa. Obrigado, viu? Por lembrarem. Uhum. Olha aí, quem é o Billy Camado? Quem é que tá falando aí, Billy? O senhor é mais velho que meu pai? Eita, ia dizer um palavrão, posso não, Sou eu, professor. Maria Kathleen. né? Olha aí, eu sou mais velho que seu pai. Oh, meu Deus, é isso, né? Muito bem. Vamos lá. Dizer tudo. Alguém sabe cantar parabéns em inglês aí? Ninguém sabe, Happy né? birthday to Ah, you. Happy birthday to you. Happy birthday to Warren. Happy birthday to you. hey, thank you very much. Só não tem um bolinho para eu soprar. Fingir, né? Que o cake. Só mais tarde o cake. Bom, obrigado, galera. Adorei, viu? Vai ficar gravado esse momento aqui para sempre no vídeo, né? Que bom. Bom, vamos em frente. Então ela disse assim, né? I don't want to show it to you. Então eu não quero mostrar ela, o it, né? Ele ou ela. Lembra que it é ele ou ela, mas só para coisas, objetos ou lugares, nunca para pessoas, né? Então o que ela está dizendo é que ela não quer mostrar a tarefa dela, o dever dela para ele, né? Ó, o to. O to foi outro assunto da prova, né? E o you também foi outro assunto da prova. Então, ó, vejam que eu escolhi bem os temas da prova. Eu escolhi os assuntos que mais a gente precisa usar em inglês. Então, ó, cada frase dessa tem 2, 3, 4 assuntos da prova. Então, tá vendo? Se você estudar para a vida, não para nota só, mas se você estudar para não esquecer mais, vocês já vão ficando muito mais fluentes, porque já vai usando no dia a dia, né? Muito bem. Então, I don't want to show it to you. Não quero mostrar para você, né, minha atividade. Excuse me? Aí ele diz o quê? Excuse me? Alguém consegue identificar o que é excuse me? Excuse me? Vou mostrar então. Ninguém sabe não. Da língua. Ó, o excuse me ele é uma palavra um pouco traiçoeira, porque de primeira ele é com licença. Quando você quer passar e alguém está na frente, você pede educadamente, né? Com licença. Ou excuse me. Ou quando você quer entrar numa sala que a aula já começou, você diz, oh, excuse me, né? Você pede licença. Mas o excuse me também pode ser um pedido de desculpa, igual o sorry. Você bateu em alguém, esbarrou em alguém, pisou no pé, derrubou um lápis de alguém, aí você diz, oh, excuse me. Ele funciona exatamente como o sorry, né? O desculpe. E tem um terceiro significado que é quando você tem um susto, assim, uma surpresa, né? Você não espera uma resposta de alguém, por exemplo. Ou quando você não entende o que alguém fala. Ele não entendeu o que ela falou, né? Ela disse assim, I don't want to show it to you. Ele não estava esperando essa resposta dele. Ele é o professor dela, ele pediu para ver. Ela disse, eu não quero mostrar para você. Ele ficou assim, como assim, né? Não entendi, excuse me, né? Então pode ser nesse sentido também, tá bom? Aí ela vai explicar por que que ela não quer mostrar, né? O homework dela. I'm too embarrassed. Vamos ver se vocês decifram aqui. Ela diz, I am too embarrassed. E aí? O que seria esse embarrassed? Embarrassed. Assustada? Quase. Tenta outra. Vergonha? Hã? Envergonhada? Envergonhada, né? Que seria embaraçada. Eu tô muito embaraçada. Mas a gente não diz em português embaraçada, né? A gente diz mais envergonhada. Então seria envergonhada, exatamente. Muito bem.
Então, olha como o espanhol é traiçoeiro. Se a gente fosse ver essa palavra embaraçada, né, que no português e no inglês são praticamente iguais, no espanhol ela significa grávida. Tem nada a ver, né? A gente erraria porque pela semelhança. Então, cuidado com o espanhol. Happy birthday, teacher. Obrigado, Ivo Emanuele. Thank you very much. Muito obrigado. Ok, então, quando ela diz I am too embarrassed, o que seria esse too? Porque esse to aqui não é igual esse to com um O só aqui em cima, estão vendo? É um to com duas letras, então ele tem outro significado. Alguém sabe me dizer qual é o Eu significado? estou muito envergonhada. Isso, aqui ele vai funcionar como um exagero, né? É como a gente pode traduzir ele como demais, né? Tipo assim, eu estou envergonhada demais ou muito envergonhada, como a colega falou, né? Ele não tem uma tradução certa, mas ele serve para exagerar o que você está falando naquele momento. Se ela está envergonhada, e se tem o to antes, é porque ele está muito envergonhado. Mas o to realmente ele é exagero, assim, muito exagerado, né? Tem uma palavra mais suave que o to, que é o so. Ela poderia ter dito, I am so embarrassed. Estou muito envergonhada. Porque o to realmente ele dá a ideia de exagerar, extrapolar. Tá? Ela está envergonhada ao extremo. Não precisava ter exagerado tanto. Ela podia ter dito só I am so embarrassed. Mas ela quis realmente extrapolar, né? Dizer que está embaraçada demais, demais da conta. Né? Enfim, agora cuidado com esse to, com dois Os. Por quê? Se ele vier no final da frase, ele ganha outro significado completamente diferente. Alguém sabe o que é? Ele Não. ganha o sentido de também. Então, se essa frase aqui tivesse esse to aqui com dois Os e o mesmo to no final a gente traduziria como também. Então ficaria eu estou muito embaraçada também. Estou muito envergonhada também. Mas ele só funciona como também se vier no final da frase. Dentro da frase é só para exagerar o que você está falando, tá bom? What? Why? Pronto, aqui ele usa duas palavras que nós estudamos para a prova. Ó. What? Why? Alguém identifica? What? Why? Isso. O que, por quê? O que e por quê, né? Olha aí, ó. Que são aquelas listinhas de palavras que eu pedi para vocês aprenderem, né? Que começam todas com WH, né? Que essas palavras que têm WH no começo, geralmente elas são usadas para fazer perguntas na frase, né? Então, o quê? Por quê? Né? Ele não entendeu, ele continuou sem entender. Aí ele pergunta por quê, né? E ela vai responder. I don't think my painting is very good. Aqui a gente tem que organizar a fala dela. Vamos ouvir para organizar. I don't think my painting is very good. Mais uma vez. I don't think my painting is very good. Qual palavra vocês acham que é a próxima palavra depois de my? Quando ela diz I don't think my... Hã? A segunda palavra. Painting? Yes! I don't think my painting... Eu não acho que minha pintura... It's very good. Is very good. Muito bom, very good. Muito bom, né? Então ela diz, ó, I don't think my painting is very good. Então ela tá insegura, ela diz, o think é o verbo pensar ou achar, no sentido de acreditar, né, em alguma coisa. Então ela diz, eu não acho que minha pintura é muito boa, ela tá insegura, né? I don't think my painting is very good. Lily, you're the best artist in this class. Mais uma vez. Lily, you're the best artist in this class. Mais uma vez. Lily, you're the best artist in this class. Alguém entendeu alguma coisa que ela falou aí, galera? Antes de eu mostrar. Entendi o Lily, que é o nome dela, e o Aham. nome E o quê? da classe. Ah, que é aula, né? Muito bem. Alguém entendeu alguma outra palavra para a gente ir montando o quebra-cabeça? Ah, ela diz assim, ó, Lily, você é a melhor, blá, 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 né? Não sei o quê, da aula. Isso, ela diz que é a melhor artista, tá? Artist. Vamos ouvir. Ó, Lily, you are, separado ou junto, né? Your, que é a junção de you are, você é ou você está. The best, a melhor. Artist, artista, in this class.
né? Nesse caso aqui, ó, in significa em, ou no ou na, né? E this significa este, esta e isto. Então, in this seria em mais este, ou em mais esta, forma neste ou nesta, né? Então, Lily, você é a melhor artista nessa ou nesta aula, tá? Lily, you're the best artist in this class. Se eu quisesse dizer, Lily, você é a melhor artista desta aula, desta, né? Seria of, né? Of this. Porque quando a gente junta, forma palavras diferentes, né? Of this seria desta, que é de mais esta. Mas in this é em mais esta, então é nesta, tá bom? Muito bem. Zari, stop. E aí, galera, o que é que ela fala aí? Zari, stop! Zari, para. Para, né? Ela tá encabulada mesmo, né? Lily, you're the best artist in this class. E aí, vocês reconhecem alguma palavra? Ó? Lily, you're the best artist in this class. Mais uma vez. Lily, you're the best artist in this class. E aí? Lily, você é a Ele falou melhor. praticamente a mesma coisa que a Zari. Exatamente, acertaram. Ele falou a mesma coisa que a Zari. Ele só meio que reforçou, estimulou ela, né? Lily, you're the best artist in this class, né? Você é a melhor artista nessa aula, né? Please, no. Aí ela apela, né? Please, no. E aí? Por favor, não. Por favor, não, né? Isso. Oscar takes Lily's painting. Pronto, aí entra a narradora, né? Que vai falar sobre os personagens, que em inglês nós chamamos de narrator. Palavra difícil, narrator. A narradora. Então, Oscar takes Lily's painting. Ó, aqui no final, nós temos de novo aquele caso possessivo, né? Que são 3 etapas, ó. O possuidor, o dono, mais o apóstrofo S no dono, mais a coisa que esse dono possui, né? Vamos analisar só esse final aqui. Lily's painting seria o quê? Painting é pintura ou quadro. Lily's painting significaria o quê? Oscar pega a pintura de Lily. Ah, ok, pronto. Então, só analisando esse trechinho final, Você Lily's... viu aquele lá que preenche a frequência? Ah, sim, eu vou enviar. Envio já, tá? Só um minutinho. Obrigado por lembrar. Então, ó, Lily's painting seria, traduzindo de trás para frente, a pintura de Lily. É como a colega falou, né? Oscar pega, takes é o verbo pegar, né? Oscar pega a pintura de Lily. It's beautiful. E aí, gente, dá para entender? It's beautiful. Isso é lindo. Isso. Beautiful. Exatamente, ele fala o it's, né? O it's ou it is, né? Ele juntou aí, achou. Quando eles falam, eles gostam de colar as palavras, né? Então, o it's pode ser o it sozinho significa ele, ela ou isso, né? Como a gente já falou aqui, às vezes dá para traduzir como isso. Então, isso é lindo, né? Beautiful é uma palavra muito positiva, pode ser lindo, bonito, linda, bonita, né? Enfim. It's beautiful. Exatamente. Do you like it? Aí ela faz uma pergunta para ele no presente. Por que eu sei que essa pergunta está no presente, hein, galera? Quem sabe me dizer? Por conta do Du. Por causa do do, né? Exatamente, que a gente estudou lá no 3º bimestre, que tem os auxiliares de presente, passado, futuro e condicional. Se eu quisesse jogar essa frase no passado, o que é que eu faria para mudar ela? Alguém Did. lembra? Bota did. Em vez do do, eu trocaria pelo did, né? Mas o que é que significa essa frase aqui do presente? Vocês conseguem entender? Isso. Isso, você gosta disso, ou você gosta dele ou dela, né? No caso da pintura, do objeto, porque it é só para objetos e animais, né? Isso, muito bem. Gostei. I love it. The white on white on white. Essa é engraçada. I love it. The white on white on white. E aí, gente? Dá para entender alguma coisa? Eu amei. Eu amo. Isso, eu amo, né? Agora ele diz the white on white on white. Dá para identificar que cor ele está falando? White? Branco. 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 Isso. E aí ele,
quando ele entre os brancos, ele coloca a preposição on, que é irmã do in, que é irmã do at, que também foi assunto da nossa prova. Qual é o sentido do on nessa frase aqui? Se ele for traduzir, ó, the white, on white, on white. Qual a lógica? Sobre. Sobre, exatamente. Se ele está falando de uma pintura, de uma tela, é como se ela pintasse um branco e depois pintasse outra camada de branco por cima e outro branco, né? Exatamente. Eu amo isto sobre o branco. Tipo assim. Né? O branco sobre o branco sobre o branco, né? Como se fossem 3 camadas de branco, né? Na pintura dela. When I look at this painting, I feel sad and I feel happy. Essa é difícil, vamos ver. When I look at this painting, I feel sad and I feel happy. A última. When I look at this painting, I feel sad and I feel happy. Alguém entendeu alguma palavra? Só o final. Happy? Sim. Feliz, né? Isso, muito bem. Pronto, a colega colocou ali. Quando eu olho para essa pintura, eu me sinto triste e me sinto feliz, né? Exatamente, muito bem. Olha aqui, tá? Outra palavra que a gente estudou junto com o what, com o why, né? É o when, que significa quando. Então, quando eu olho, look é o verbo olhar. É muito parecido com o verbo see, né? Só que o verbo see é o verbo ver. E look é o verbo olhar. Eles são parecidos, mas são diferentes, né? Então, quando eu olho essa pintura, this painting, né? I feel sad. Eu sinto tristeza. Ou, como a colega traduziu ali, eu me sinto triste. And I feel happy. Eu sinto felicidade. Ou eu me sinto feliz, né? Você pode adaptar. Feel é o verbo sentir, tá? Wow. Great work, Lily. Ele faz um elogio. Wow. Great work, Lily. Wow. Great work, Lily. E aí, o que é que ele falou para ela? Que sentimental? Não exatamente. Não exatamente. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ah, sim. Uau. Que bom trabalho, Lily, né? Exatamente, ó. Wow. Great quer dizer ótimo. Maravilhoso, bom, é bem positivo também. Great é ótimo, né? Ótimo trabalho, Lily. Work, vocês já sabem que é trabalho, né? Wow, ótimo trabalho, Lily. Great work. Oscar leaves. Zari sees Lily's painting. Pronto, aqui nós temos o verbo leave, que é o verbo sair, né? Deixar um lugar, deixar um ambiente. Então, Oscar leaves, Zari sees Lily's painting. E aí, qual o sentido dessa frase, dessas frases? A nossa aula termina, eu acho que é 11h10. 11h10. Faltam 9 minutinhos, tá? Quando tiver faltando assim uns 5, eu jogo o link para vocês, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então, o Oscar sai, né? Na frase lá, o Oscar sai, ponto, né? Aí, Zari vê a pintura de Lily. Isso, tá? O Oscar sai. Beleza. Your painting is blank, Lily. Ah, essa tá fácil, ó. Vamos organizar a fala dela. Your painting is blank, Lily. Eu Tá, começo por qual quadro? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Quarto. Your painting, sua pintura. Your painting is blank, Lily. Segundo. Peraí, gente, eu Segundo. só... Meu sobrinho pequeno chegou aqui me dando os parabéns. Deixa eu só responder, viu? Bichinho, ele tem 3 anos. Ele chegou, parabéns, tio, né? Bichinho. Bom, vamos lá, voltando. Obrigado aí, gente. Your painting. A Qual dessas segunda. Is A is. segunda. Depois. blank. Blank. Lily. Lily. Deu certo. Então, your painting is blank, Lily. E agora, o que significa? O
Que danado é blank? Sua pintura é esplêndida. Pode ser esplêndida, mas eu acho que aqui, Penélope, ele quer usar como uma cor também. Branco. Branco. É outra maneira de dizer white. Você pode dizer white ou pode dizer blank. Blank. Né? Só que um blank é mais no sentido de vazio, é uma pintura branca, vazia, não tem nada, né? Blank, tá? Mas é branco também. Tudo bem. I know. Aí ela diz, I know, I know. Eu Sei. sei, é o verbo saber, né? Eu sei. O professor foi que se enganou. Vocês estão entendendo a lógica da história? O professor admirou a obra dela, achando que ela era uma mega artista que criou uma técnica de branco sobre branco sobre branco, mas na verdade parece que ela não fez nada na pintura, né? Vocês estão entendendo? É exatamente isso. Eu gosto dessas historinhas do Olingo porque ele tem sempre uma surpresa no fim, né? Parece do Chaves You aqui. always forget É. to do your homework. Eita, essa tá difícil. Vamos organizar aqui, ó. Falta 1 minuto. You always forget to do your homework. E aí? You always forget to do your homework. You always, né? Você sempre o quê? Esquece. Forget. Forget, esquece de fazer. A última. To do. To do, que é fazer. Your homework, sua tarefa, né? Olha aí. Bom, gente, só para finalizar, vamos encontrar os pares. Como é que eu digo triste em inglês? Sad. Sad. Como é que eu digo... Qual a tradução de to, com 2 Os? Muito. Muito, mas tem muito aí? Não, vamos procurar um similar. O que é que tá Demais. mais... Demais, isso. Qual o significado de mostrar em inglês? To show. To show. Isso. O que é que significa best ou the best? Melhor. O melhor, a melhor, né? E see é o verbo? Ver. Ver. Uau, vocês arrasaram nessa aula, viu? Parabéns. Gente, foi um prazer muito grande conhecer vocês, ser professor de vocês nesse ano. Espero que próximo ano a gente se encontre, né? No 7º ano e no presencial, né? De preferência. Se Deus quiser. Para quem não vai para a escola, que precisar de mim, quem vai mudar para outra escola, para outra cidade, que precisar de mim, estou à disposição também, viu? Contem comigo. Eu vou mandar o link da presença agora lá no WhatsApp, tá bom? Então, quando vocês saírem aqui, vão lá para o WhatsApp, não esqueçam não, que eu já vou postar lá, tá bom? Gente, muito obrigado, foi um prazer, viu? Tchau, tchau. Sim, feliz aniversário. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Parabéns, professor. Muito obrigado. Thank you. Tchau, professor. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Thank you. Vou postar o link lá agora. Vamos lá pro Zap. Professor. Oi, pode falar. Pode falar. Paralelepípedo tem significado em inglês? Oi? Paralelepípedo tem significado em inglês? Boa pergunta. E um aluno já me perguntou isso uma vez. Deixa eu ver se eu lembro a resposta. Paralelepípedo, a gente chama de... Em inglês, eles chamam de pavimento, que é aquela pedra que cobre o pavimento, né, da calçada, né, um paralelepípedo, né, aquela que fica no esgoto ali, né, entre a calçada e a rua. E também pode ser uma forma geométrica, né? O nome da forma geométrica eu não sei, paralelepípedo, mas se for o paralelepípedo que você fala ali da borda da calçada, aquela pedra, eles chamam de pavement. Tá? Professor, Oi. eu fui escrever interessante no chat, mas foi. Eita, pegadinha, né? Aí o meu tradutor botou estressante. Aí o professor vai pensar que a aula foi ruim, né? Não, entendi, viu? Não se preocupe, não. Acontece, eu já fiz isso também. O conversor do celular, ele pega outra palavra, né? Tá tudo certo. Bom, gente, então deixa eu postar lá que os meninos estão esperando lá no link, né? Então, tchau, tchau, galera. Bom dia para vocês aí. Tchau. Bye.